Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET 2021, essa semana 6 do PET 2 do sexto ano. Lembrando que no final do vídeo tem uma playlist com todas as semanas aí do PET 2 e que tem vídeo novo aqui todo domingo. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar, compartilhar com os colegas de vocês. Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá, pessoal. Essa semana a gente vai falar dos povos originários do Brasil. Os povos originários foram os primeiros seres humanos a habitarem o Brasil. De maneira geral, eles viviam da caça, pesca e coleta de alimentos. Alguns tinham um modo de vida nômade ou seminômades. Não havia noção de propriedade privada, sendo que tudo que era coletado era repartido entre todos. Então, a gente vai falar um pouco, dos chamados aí povos originários, que são os povos indígenas, que habitaram aí o território do Brasil e que já estavam aqui, com a chegada dos portugueses. Então, quando os portugueses chegaram aqui, já tinham sociedades formadas, aqui no território, onde hoje é o Brasil. Era comum a existência de dois líderes. O político era chamado de cacique e o religioso, chamado de pajé ou xamã. Tinha influência tanto sobre o mundo espiritual quanto sobre a cura de várias doenças. Esses dois cargos eram exercidos apenas por homens. Então, a gente vai ter uma diversidade muito grande de populações indígenas que viviam aqui no Brasil. Cada tribo, tinha a sua organização, a forma como eles viviam, se organizavam, as casas, Algumas tribos a gente sabe que tinham uma casa única onde viviam todos, alguns tinham casas separadas, alguns tinham uma casa onde eram realizadas as refeições. Então, a organização delas vai diferenciar bastante. Mas um fato que era comum a várias dessas tribos, a várias dessas comunidades indígenas, era essas duas figuras aí, tanto o cacique quanto o pajé, O cacique, ele era mais um líder político e o pajé, aquele líder religioso que fazia, contato com o mundo espiritual. A gente sabe aí que a cultura indígena, tem aí diversos deuses, além disso, conhecimentos também, de ervas medicinais, tudo isso, o pajé tinha esse tipo de conhecimento. Pessoal, vamos falar agora sobre os sambaquis. Olha só, sambaquis eram construções feitas no litoral por povos brasileiros que viveram na região há cerca de 8.000 anos. Essas construções eram usadas para se proteger de baixas temperaturas. Os sambaquis, pessoal, nada mais é que uma grande pilha de restos de conchas, de espinhas de peixes, porque as tribos que viviam no litoral, elas viviam lá, da caça e da coleta, e elas iam depositando esses restos, de conchas e espinhas de peixe no mesmo lugar, e formaram essas montanhas aí. É muito interessante a gente perceber que eram grupos, que eles viviam da caça e da coleta, e eles não eram nômades, tamanha a quantidade de alimento que tinha no litoral, Então eles ficavam sempre no mesmo lugar, embora eles não praticassem agricultura, Esses são povos aí, os povos originários do Brasil, povos que viveram aí no Brasil, bem antes da chegada dos portugueses. Vamos falar também sobre os Tessos. Olha só, na ilha de Marajó, no Pantanal e no Rio Grande do Sul, os povos que viviam na região criaram aterros chamados Tessos. A função deles é proteger a comunidade de alagamentos, pois dessa maneira eles ficariam numa altitude maior. Então, olha só, a gente está acostumado a ver, a gente já viu em outras aulas as construções lá dos astecas, dos maias, dos incas, Os povos originários do Brasil, eles não chegaram a construir cidades como aquelas cidades, mas eles tinham conhecimento e construíam algumas coisas sim, entre elas esses tessos, Olha só como que essa parte ela é mais elevada, ela era feita de forma elevada para que quando o rio enchesse, não destruísse a comunidade, não destruíssem as casas deles. Então, essa também é uma característica dos povos, originários do Brasil. Pessoal, para se estudar os índios, para poder se classificar os índios, começou-se a classificação no que a gente chama de troncos linguísticos. Então, olha só, no censo de 2010, feito pelo IBGE, quase 900.000 pessoas se declararam como indígenas. Elas se dividem em 305 etnias, com costumes, línguas, crenças e valores diferentes entre si. Todas essas etnias e povos foram classificados em 4 grandes troncos linguísticos: Tupi, Gê, Caribe e Aruaque.
Os troncos linguísticos são os povos que têm a mesma origem da língua. Conheceremos a história de alguns desses povos que habitaram o território brasileiro muito antes da chegada dos portugueses. Então, para se estudar, né, se dividiu essas comunidades indígenas em troncos linguísticos. Então, pela língua deles, foi se agrupando, né, em determinados grupos, né, foram se agrupando em determinados grupos, né, e aí se criou os troncos linguísticos, 4 troncos linguísticos. E aí desses troncos a gente vai tendo, né, as etnias e os povos diferentes, beleza? E a gente viu aí esses povos, né, tanto os sambaquis, né, que construíram as coisas, aquelas construções lá de restos de conchas, né, a gente viu um pouco deles aí. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar, pessoal, é que a vida do índio, dos povos indígenas, né, ela não é exatamente como a gente imagina, né? Porque muitas vezes a pessoa tem na cabeça que o índio ele tem que viver lá no meio da floresta, não tem que ter contato com nada. Não tem nada a ver com isso, né? O fato de uma pessoa se declarar indígena não significa que ela não pode usar tecnologia, que ela não pode viver numa grande cidade. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O fato dele ser indígena tem a ver com as raízes dele, as crenças, né? Os costumes, esse tipo de coisa. Agora, se ele existem muitas tribos indígenas, existem muitas comunidades indígenas, povos indígenas que vivem nas mais diversas regiões, né? Dentro de cidades e sem problema nenhum. Bom, pessoal, agora vamos à parte que vocês mais gostam, né? Vamos aí às atividades. Vamos lá. As nações indígenas de hoje, espalhadas pelo território brasileiro, possuem histórias e tradições muito diferentes e não vivem hoje como as nações indígenas de seus antepassados. No estado de Minas Gerais, vivem diferentes povos indígenas, como Pataxós, Jacriabas, Cadenaque, Machacales, entre outros. A quantidade de povos indígenas residentes em Minas Gerais pode ser explicada pela... Pessoal, agora preste atenção. Essa questão foi muito mal formulada mesmo, né? Não há informações suficientes para se responder, não há uma resposta que pode ser colocada como 100% certa, né? Em discussão com alguns professores, a gente tem aí algumas diferenças. Alguns professores acreditam que a resposta certa é uma alternativa, outros outra, né? Vou comentar com vocês aí quais mais ou menos são as visões dos professores. Olha só. Baixa movimentação dos índios dentro e fora das áreas demarcadas, como reservas indígenas no estado mineiro. B. Constante preocupação de governos e da sociedade civil quanto ao respeito dos direitos conquistados pelos povos indígenas. C. Crescente movimentação do fluxo migratório de indígenas entre os diferentes estados da federação do país. Pouca diversidade de matrizes e de tradições culturais indígenas encontradas no restante da região sudeste do país. Então, a gente tem aí alguns professores que consideram a resposta correta como sendo a letra A, né? Como que se as tribos indígenas não se movimentassem muito, a não ser dentro das suas próprias reservas. Outros consideram aí a letra C, porque a gente tem comunidades indígenas que sim, se movimentaram, né, e começaram a viver aqui em Minas Gerais. Então, tanto a letra A, tem alguns professores que colocam ela como a correta, como também a letra C. Vou considerar aqui a letra C como a resposta correta, mas discuta com o professor de vocês aí qual a alternativa que ele considera mais correta, ok? Vamos para a próxima. Leia o texto e responda as questões. Há algumas décadas, os povos das Américas, Oceania e outras partes da Terra organizaram-se em movimentos sociais em defesa dos indígenas, nativos ou aborígenes. Essas três palavras significam nascidos na Terra e são usadas em português, inglês e outras línguas. Analise por que esses povos são chamados de nascidos na Terra. Por quê, pessoal? São povos originários do território, provavelmente descendentes dos primeiros povoadores dessas regiões. Então, são aqueles primeiros povos que chegaram àquela região, né? Por isso que eles são chamados aí de nascidos na terra. Vamos para a letra B. Identifica a diferença entre indígena e aborígene. Bom, a denominação índio foi atribuída aos habitantes da América pelos colonizadores que durante muito tempo chamaram a América de índios ocidentais. A palavra aborígene ou aborígene é empregada para designar um povo que vive no mesmo território há milhares de anos, né? Hoje a gente usa tanto aborígenes como índios ou nativos como sinônimos, mas tem uma história diferente nessas duas palavras.
Complete as frases. Os são construções feitas com mariscos. Os o quê? Isso, sambaquis, né? Mariscos, conchas, restos, né? De espinhas de peixe, esse tipo de coisa. Os povos indígenas possuem um líder político chamado cacique e um líder religioso chamado pajé. Isso aí. Os possuem uma única origem de línguas semelhantes. Os troncos linguísticos. Beleza? Bom, pessoal, número 4 aí, ó. Ainda hoje, vemos casos de preconceito contra os indígenas no Brasil. A luta de movimentos sociais em favor dos povos indígenas e da demarcação de terras continuam frequentes. Escreva um parágrafo sobre a importância da cultura indígena para a formação do povo brasileiro. É importante a gente entender, pessoal, que a cultura indígena, né, que os povos indígenas têm contribuições muito grandes para a nossa sociedade, para a nossa cultura. Eles são povos formadores aí do Brasil. Então escreva aí, né, um parágrafo comentando a importância deles. Né, eu trouxe aqui só um texto de exemplo para vocês. Olha só. Os povos indígenas contribuíram para a formação da cultura brasileira com vários aspectos marcantes. Os costumes desse povo são encontrados em palavras do nosso vocabulário, em nomes de cidades, em alimentos que consumimos e vários outros fatores do nosso cotidiano. Mesmo tendo relevância, o conhecimento sobre os índios ainda é escasso em nosso país. Né? Então a gente não tem grandes estudos sobre esses povos. Existe sim uma dificuldade em se estudar as populações indígenas, principalmente porque como eles não tinham escrita, né, é mais complicado você fazer esse estudo. Mas deveria haver sim, né, uma valorização dessa história deles e um maior conhecimento, né, inclusive das contribuições deles para a nossa sociedade. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Na semana passada eu pedi para vocês comentarem, né, o nome da cidade de vocês. A gente tem alguns comentários, né, no vídeo. A gente tem um comentário aí da Manu Malu pedindo um salve aí. Ela não falou a cidade dela. Né? Tem também aí do Davi, da Alice e o Pedro também. Beleza? Bom, então um abraço para todos vocês aí e até a próxima. As referências que eu utilizei aí, se você quiser saber mais sobre o assunto, e até a próxima. Valeu!